naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto 40 dias. Aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o reino já se completou, o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto, para o lugar da provação, para o lugar da falta, para o lugar da dificuldade, para o lugar da ausência, para o lugar da solidão. O lugar onde a igreja nos coloca para iniciar nesse primeiro domingo da Quaresma. Não é o Monte da Transfiguração, que será a palavra da semana que vem. Não é na montanha onde Jesus vai fazer o seu sermão. Não é no lugar onde Jesus alimenta uma multidão com poucos peixes e pão. Mas Jesus começa a sua missão no deserto. Ali ele vai ser preparado. Ali ele vai mostrar que a humanidade, quando é conduzida pelo Espírito, não importa os desertos existenciais que passamos, e sempre passamos, e vamos passar. É impossível passar por essa vida sem entrar em alguns momentos ou outros, em alguns desertos. Situações de falta, tempo de espera, situações de dificuldades. Dificuldades que às vezes sucedem outras. Um momento onde tudo falta, tudo é mais difícil. As coisas ficam mais complicadas, demoradas. Deserto é o lugar da dificuldade. O lugar onde se experimenta uma aparente ausência de Deus, mas que faz parte da vida. Aqueles que querem fazer o caminho do Senhor, aqueles que querem ser conduzidos pelo Espírito, Jesus já não leva, não é levado pelo Espírito para o templo para iniciar a sua missão, não. Só é possível fazer a vontade de Deus aquele que primeiro foi conduzido pelo Espírito nas dificuldades da vida. Só é possível estar preparado para o novo de Deus aquele que deixou ser conduzido pelo Espírito e enfrentou as dificuldades, os desafios,
sem parar, sem desistir, sem negar a Deus, sem abandonar um caminho, sem querer perder o sentido da vida, estes estão preparados para o novo de Deus. E é o Espírito que leva para o deserto. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, a palavra nos fala: prepara a tua alma para provação. Aceita tudo que te acontecer e seja fiel. Diante das enfermidades, das dificuldades, das perdas, das perseguições, dos contratempos, dos desafios, persevera. Esse é o sentido. E a palavra de hoje nos mostra Jesus, quando vai iniciar a sua missão, ele não vai direto para o templo pregar. Ele não vai direto enfrentar as situações de enfermidade que as pessoas carregam. Ele vai enfrentar as suas próprias dificuldades, as suas próprias limitações, que não é dele, mas da humanidade. E vai mostrar que é possível sim passar pelo deserto e permanecer fiel diante de Deus. É possível sim passar pelos desafios e permanecer fiel diante de Deus, quando o Espírito me conduz. Logo depois do batismo, ele não começa a sua missão pública, não. Ele começa a sua missão enfrentando Satanás 40 dias no deserto. O deserto na Sagrada Escritura é mais do que um lugar físico. É uma experiência existencial que às vezes passamos, de dificuldades, de um tempo difícil, de momentos em que tudo parece ser desfavorável, tudo parece girar contrário, as coisas não caminham, as coisas não progridem, as coisas ficam mais difíceis. O que nós chamamos de tempo de espera em Deus. E Jesus foi levado para este lugar. Nós somos levados para esses lugares, se nós queremos fazer a vontade de Deus. E o deserto na Sagrada Escritura, ele sempre está associado a 40. Por isso a liturgia de hoje, Quaresma, o tempo que estamos vivendo, que significa 40 dias. 40 dias que choveu abundantemente no tempo de Noé, e Deus fez um recomeço. 40 dias que Moisés ficou no templo rezando no alto do monte, fazendo daquele lugar um templo de Deus, um lugar da presença de Deus, e ele não saiu dali até que Deus falasse. 40 dias, 40 noites, e ali ele recebeu as tábuas da aliança. 40 dias que Elias percorreu um caminho para ir até o Horebe, o lugar da manifestação de Deus. 40 anos o povo caminhou no deserto, andando em círculo. Um caminho que poderiam ter feito tão rápido, tão breve, mas estavam andando em círculo, porque não estavam preparados. Porque ainda não estavam preparados para aquilo que de novo Deus iria conceder. E depois do deserto sempre há o lugar da glória, da terra prometida, da manifestação de Deus. Os grandes desertos existenciais que passamos sempre nos prepara para algo novo de Deus. Ninguém que passou por uma experiência de deserto, que permaneceu fiel em Deus, não fez a experiência de algo novo na vida. Deus, quando vai tirar o povo da escravidão, e antes de levar para a terra prometida, existia entre a terra da escravidão e a terra da promessa, a terra do deserto. E o povo foi. Passaram dificuldades, enfrentaram desafios, tiveram que enfrentar grandes inimigos, tiveram que travar grandes batalhas, mas no deserto eles fizeram as grandes experiências de Deus. A aliança foi feita no deserto. A primeira aliança que Deus fez com o povo, depois Jesus vai fazer a segunda, a nova e eterna, mas a primeira aliança foi feita no tempo do deserto.
povo teve fome e Deus fez cair o maná do céu. Sinal de que nos tempos de deserto eu vou te sustentar naquilo que você tem necessidade. Nos momentos de deserto eu vou te dar aquilo que é necessário para cada dia. O povo foi aprendendo a depender de Deus. E fala a palavra que quando o povo estava no deserto durante 40 anos, não tinha como plantar. Como vai plantar no deserto? Não tinha como colher. Eles tinham fome. Mas todos os dias, no início do dia, Deus fazia cair um alimento chamado de maná. E eles recolhiam o necessário para aquele dia e se alimentavam. E aquele alimento tinha o gosto daquilo que eles mais gostavam. Sinal de um cuidado de Deus na particularidade de cada um. E não adiantava guardar. Se guardasse, no dia seguinte, estava podre, estragava. Porque eles tinham que aprender no tempo do deserto a depender de Deus. Eles tinham que aprender no tempo do deserto a confiar em Deus, a esperar Deus dar o necessário de cada dia, a não se preocupar com o dia de amanhã, como que eu vou fazer com aquilo que me falta, com aquilo que eu não consegui, mas aprender a viver cada dia, viver um dia de cada vez na presença de Deus. O deserto é um tempo de preparação, por isso o símbolo 40, que na Sagrada Escritura sempre simboliza um tempo de preparação, o kairós de Deus, o tempo que Deus prepara para algo novo, o tempo que Deus está conduzindo todas as coisas para algo novo. O povo teve sede, não tinha água no deserto, e Deus fazia brotar água no meio da pedra, no meio da rocha, no meio de um terreno seco. Mesmo aonde que você não plantou, Deus vai te fazer recolher se você permanecer nele. Nada falta àquele que coloca em Deus sua confiança. Mesmo que tudo esteja desfavorável, e bendito seja Deus que tudo esteja favorável. Se eu estou na presença dele, tudo vai concorrer para o meu bem. Até os desertos da vida, as perdas, as dificuldades, as contrariedades, os contratempos, situações que às vezes eu não entendo e nem preciso entender. Eu só preciso enfrentar. E no momento favorável, no momento determinado por Deus, porque nos ensina a palavra, há um tempo para cada coisa debaixo do céu, até para o deserto da vida, até para as dificuldades, até para as perdas, até para os desafios, até para a enfermidade, até para os sofrimentos. Mas quando o povo estava no deserto, o povo começou a questionar, duvidar de Deus. Criou um bezerro de ouro e começaram a adorar. Abandonaram, rejeitaram, reclamaram. Aquilo que às vezes a gente faz quando a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente vai querendo buscar outros caminhos. A gente vai se direcionando para outros lugares, para outras situações contrárias àquilo que é a vontade de Deus, porque muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso modo. O tempo do deserto é um tempo de aprendizado, para que tudo seja feito do jeito de Deus, do modo de Deus e no tempo de Deus. Mas mesmo o povo errando, mesmo o povo abandonando, mesmo o povo criando um bezerro de ouro, Deus não abandonou. Deus no alto dos céus disse para Moisés: desce, desce, porque o meu povo se desviou do meu caminho, mas eu não vou abandoná-los. Mesmo que eles tenham me rejeitado, mesmo que tenham esquecido tudo aquilo que eu tenho feito, aquele povo, eles viram o mar se abrindo, eles viram a graça, a glória de Deus acontecendo. Eles tinham fome e Deus fazia cair o alimento, eles tinham sede e Deus fazia brotar água diante dos seus pés. O que mais Deus precisava ter feito por eles, que Deus não tenha feito? E muitas vezes nós somos como esse povo do deserto. Tentamos Deus, Deus se manifesta, Deus faz, Deus mostra, Deus age, e a gente ainda
duvida, reclama, questiona, busca caminhos mais fáceis, não aceita ouvir a voz de Deus. Mas o bonito no deserto é que Deus não desiste. E se Deus o levou para o deserto é porque Ele ama e está preparando para algo novo. Todos aqueles que Deus ama, Deus permite passar pelas experiências do deserto, mas para ali sair uma pessoa melhor, mas para sair dali e entrar na posse da terra prometida, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, eu preciso passar pela experiência do deserto. Mas não é para abandonar, não é para desistir, não é para jogar tudo para cima, não é para fugir, não é para encontrar outros caminhos, não. Mesmo que eu caminhe no deserto, eu vou ser fiel até o fim. Mesmo que eu enfrente dificuldades, mesmo que eu enfrente faltas, desafios, perdas, eu vou permanecer até o fim, mesmo que o caminho seja o mais difícil. Isaías vai dizer: se há fidelidade, mesmo no deserto, eu posso viver a experiência do jardim. Mesmo diante das dificuldades da vida, Deus vai intervindo, Deus vai se manifestando. E Jesus, na palavra de hoje, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, o lugar da provação, o lugar da dificuldade, o lugar do desafio, o lugar da tentação. E é nos momentos do deserto da vida que o demônio se levanta com toda força, furor e poder, para confundir os filhos de Deus, para tentar fazê-los confundir no caminho, para tentá-los fazê-los desistir, desanimar, abandonar, pular do barco, fazer escolhas mais fáceis. Mas Jesus vai mostrar que a oração, o jejum, que significa a persistência, é capaz de vencer qualquer situação de deserto. Jesus vai enfrentar 40 dias, guiado pelo Espírito, todas as tentações que a humanidade enfrentou no Antigo Testamento, para nos mostrar que pelo Espírito Santo nós conseguimos existir. Se não estamos existindo é porque está faltando a pessoa do Espírito Santo. Se estamos confundindo no caminho, nos perdendo, é porque está faltando a pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele aquele que tem a missão de conduzir nos momentos de deserto, de mostrar caminhos, de direcionar, de dar força, de dar condições. Jesus, quando vai para o deserto, Ele é conduzido pelo Espírito. Ele deixou ser batizado para receber o Espírito, para não fazer nada por si mesmo, para nos mostrar que a humanidade revestida do Espírito é capaz de Deus. A humanidade revestida do Espírito é capaz de enfrentar Satanás e é capaz de vencer, é capaz de suportar qualquer situação de tentação. Se eu estou caindo nas fraquezas, nos limites, nas situações de pecado, se eu estou me sucumbindo diante dos erros, das provações, das tentações que me aparecem, porque está faltando a pessoa do Espírito Santo. É Ele que dá a capacidade de resistir, é Ele que dá a capacidade de enfrentar, é Ele que traz a vitória, que traz a condição de poder dizer como Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, é só a Deus que eu vou adorar. Se és filho de Deus, joga-te daqui do alto do templo, porque Deus vai enviar os teus anjos e nenhum mal vai te acontecer. O demônio conhece a palavra. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso de sinais, Ele é o sinal. Eu não preciso de sinais para provar a presença de Deus. Eu confio. E quando eu confio, mesmo diante das grandes dificuldades, a graça de Deus acontece. Tens fome? Está fazendo jejum? Peça que essas pedras virem pães. Elas vão virar, porque você tem autoridade para isso. Nem só de pão vive o homem. Não usar os benefícios que Deus concedeu para si.
pensando somente em si. Deus deu sim toda a condição de transformar aquelas pedras em pães, mas eu não vou usar isso pensando em mim. Ao meu favor somente a primeira tentação, o querer usar Deus, manipular os dons de Deus para si somente, para o seu benefício, pensando somente em si mesmo. A primeira tentação que muitos ficam presos nela. E a capacidade de sair é tirar o olhar de si, da sua própria vontade, enxergar além. Não pensar somente em si, em ter benefício somente para si, mas desprender, porque o mais vai vir de Deus, não de mim. Olha, todos os reinos que eu tenho, me foi dado. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todos eles. Não quero a glória do mundo. Não quero o reconhecimento das pessoas. Não quero os benefícios que os outros podem me dar. Eu quero a glória de Deus. De Deus, a Ele adorar. A Ele me prostrar. Nada e ninguém mais. Não é o seu namorado, nem a sua esposa, nem o seu marido que vai te trazer a salvação. Mas é Jesus. Não é um cargo, um título, um benefício, um emprego que vai te trazer a salvação. Nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Se eu perco o sentido da minha vida, do meu caminho, é porque eu estou adorando aquilo. Eu estou me prostrando diante daquilo que é a razão da minha vida. Adorar significa reverenciar, colocar como princípio de vida. E é só Deus que deve ter este lugar. Não são pessoas, por mais que nós amamos. Não são as coisas exteriores, títulos, bens. Se eu perco o sentido da minha vida por causa de uma perda, por causa de uma pessoa, por causa de uma situação, aquilo é o fundamento da minha vida. E o fundamento da nossa vida é quem? Deus. Deus. Ele deve ser o fundamento. Ele deve ser o sentido primeiro, único. Depois vem as outras coisas. Depois. As 3 tentações que Jesus enfrentou, que são as tentações que nós enfrentamos na nossa humanidade. Pecadora, mas redimida pela graça de Deus. Libertas pelo sangue de Jesus, salvas pela ressurreição do Senhor e fortes pela graça do Espírito que me foi dado, que me dá vitória sobre toda forma de tentação. E o caminho para resistir. Jesus foi para o deserto, rezou e jejuou durante 40 dias. Se faltar oração, se faltar os pequenos sacrifícios enfrentados na presença de Deus, dificilmente o Espírito Santo agirá. Seremos guiados pela nossa humanidade. Na nossa humanidade nós sucumbimos, nós caímos, nós erramos, nós buscamos o caminho mais fácil. Nós vamos sendo guiados pela nossa lógica humana. Eu preciso ser guiado pela lógica de Deus. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, o Espírito vai me levar para o deserto. Mas o bonito da palavra de hoje nos fala que Jesus foi tentado pelo demônio, sim. Jesus enfrentou as dificuldades, as provações, os desafios, que não se limitou somente ao deserto. Quando ele saiu do deserto, o deserto ainda continuou não mais como um lugar físico, mas através da perseguição, através da cruz, através da condenação, através dos julgamentos, das situações que ele foi enfrentando no seu ministério. Mas ele já estava preparado, porque ele já havia enfrentado o deserto existencial. E a palavra nos fala que enquanto Jesus estava no deserto enfrentando tanta coisa, um versículo tão pequenininho que passa tão despercebido, mas é a chave de toda a leitura de hoje.
Ele estava no deserto, levado pelo Espírito, tentado por Satanás, mas duas palavrinhas que não podemos esquecer: os anjos o serviam. Os anjos o serviam. O que significa isso? No deserto Deus está presente. O sobrenatural de Deus acontece. Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai se manifestar, Deus vai intervir, Deus vai mudar, porque é determinação divina que nos momentos de deserto os anjos, os céus, a graça de Deus se manifeste. Mas eu preciso perseverar. Às vezes eu estou tão perto de uma graça e eu desisto, paro, jogo tudo para cima, pulo do barco, não quero mais persistir. A palavra de hoje vai nos ensinar, quando diz, os anjos os serviram, a presença de Deus no deserto, a presença de Deus diante das dificuldades, a presença de Deus diante dos desafios, a presença de Deus quando eu não consigo mais ver um caminho, a presença de Deus quando eu não tenho mais aonde apoiar, a presença de Deus quando todas as forças, amparo, tudo me falta, a presença de Deus. Mas eu preciso confiar, fazer aquilo que Jesus vivenciou quando estava no alto da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Por que o Senhor esqueceu de mim? O Senhor me fez fazer tantas experiências. Eu falei com o Senhor, eu te ouvi, eu te senti. Eu vi os milagres acontecendo, os paralíticos andando, os mortos se levantando. Eu vi as mulheres adúlteras voltando a uma vida nova. O ladrão arrependido voltando para o caminho correto. O Senhor me fez experimentar a tua presença. O Senhor me fez te ouvir no alto do monte da transfiguração. Eu ouvi, eu experimentei o Senhor. E agora o Senhor me deixa experimentar os desafios, o sofrimento, o abandono. Eli, Eli, meu Deus, lama sabachthani, por que me abandonastes? A experiência que vivemos do silêncio de Deus, da ausência de Deus no momento de deserto, mas Jesus enfrenta como? Dando outro passo. Senhor, eu não sinto. Senhor, eu não mais vejo. Senhor, eu não tenho mais respostas. Eu não consigo mais ver um caminho. Eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei como resolver. Eu não posso mais mudar nada daquilo que está diante de mim. Mas eu me entrego. Eu me entrego. Aí está o segredo. Em tuas mãos eu entrego o meu. Abandonou nas mãos de Deus. E no momento que parecia que o mal havia vencido, as portas do inferno se abriram. E de lá Jesus retirou todos aqueles que pelo pecado de Adão haviam sido condenados. E quando Ele ressuscita a humanidade que havia se perdido, e vai dar a graça, da força, da coragem, da vitória àqueles que vão confiar. Parecia um tempo de silêncio, que havia tudo acabado, 3 dias, que quando a gente vai contar, dá quase 40 horas de silêncio, sepultado. Mas depois daquele tempo, não havia mais tristeza, não havia mais sofrimento. Ressuscita. É o que Deus faz com aqueles que nele confiam. Os anjos o serviram. A presença de Deus diante das dificuldades e os desertos da vida, eles preparam para um tempo novo. E eu só vou conseguir viver o novo de Deus se eu estiver preparado na fidelidade do tempo do deserto. Se eu paro, desisto, quero jogar tudo para cima nos momentos do deserto, eu ainda não estou preparado para o novo que Deus tem para mim. Porque é pela fidelidade que os justos alcançarão as promessas de Deus. A fidelidade quando tudo dá difícil. A fidelidade quando tudo está contrário e desfavorável. Se eu quero experimentar o novo de Deus, eu preciso ser fiel no tempo do deserto. Já viveu o deserto na sua vida, sim ou não? Às vezes a gente vive tempo no deserto, né? Sai de um e está em outro.
Fica, meu Deus, por que isso? Por que eu não? Bendito seja o Senhor. Se é o tempo do deserto, eu vou, porque eu sei que no deserto as maiores promessas acontecem. O deserto é a porta de entrada para o novo de Deus na nossa vida. Nunca esqueça isso. Se você guardar isso, você vai conseguir enfrentar os desertos mais forte diante de Deus. O deserto prepara para o novo de Deus na nossa vida. E Deus leva o deserto àquele que Ele ama e àquele que Ele prepara algo novo. Feche os seus olhos um minutinho. Pensa nos desertos que você tem vivido. E Deus diz para você, mesmo nessas situações de dificuldades, de desafios, de desertos, de falta, de dificuldades, de ausência das pessoas que você ama, esperava, confiava, mesmo que pareça que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que não tem um caminho, se você for fiel, neste lugar de deserto, o novo se abrirá diante de ti. O novo de Deus se abrirá diante de ti. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto, Senhor, para falar de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris Para me dizer no fim, a tua fidelidade não acabou, Senhor. Não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto para falar de amor. Oh, 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 você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris. Só para me dizer no fim, a tua fidelidade não acabou, Senhor. Que a tua fidelidade não acabou. Diz isso para o Senhor, que a tua fidelidade também não vai acabar. Que não importa os desertos que você tem vivido, as situações que você tem passado, de querer jogar tudo para cima, até pensamento contra a própria vida. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Que todas as vozes proclamadas dentro de você que não tem mais jeito sejam silenciadas diante daquele que vive diante de você, diante daquele que te liberta, que te levanta e te diz: eu tenho algo novo para ti. As minhas promessas vão se cumprir. Mas volta para o teu caminho, retoma o teu caminho. Não acabou. Porque a minha fidelidade sobre ti não acabou. Eu vou refazer o teu caminho. Eu vou refazer a tua família.
Eu vou refazer a tua vida, a tua dignidade, a tua imagem que te perdeu. Os teus pensamentos eu vou mudar, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus desejos não são os meus desejos. Volta para o meu caminho e a minha fidelidade vai te conduzir. A minha fidelidade vai te levar à experiência daquilo que eu tenho para ti. Eu te levo ao deserto, não porque eu te abandonei, mas porque eu estou contigo. Eu quero te preparar para algo novo. Você me leva ao deserto, Senhor. Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris para me dizer no fim. A tua fidelidade não acabou, Jesus. Eu vou recomeçar, Senhor. Que a tua fidelidade eu vou recomeçar. Não acabou. Fica de pé agora. Reza com o Padre. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não importa o lugar onde eu estou, a situação que eu estou vivendo, as escolhas que eu fiz na minha vida. Eu sei que deste lugar o Senhor me alcança. Me levanta, Senhor. Mesmo no deserto, me faz experimentar a tua fidelidade, que não desiste de mim. Eu quero recomeçar. Eu me proponho hoje a refazer no teu caminho. Mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades, mesmo nos desafios, eu não vou desistir. Eu quero recomeçar. E em teu nome, Jesus, eu renuncio a todo pensamento, a todo sentimento, que minha vida não tem mais jeito, que eu não consigo mais, que eu não posso mais, que tudo acabou, que está tudo terminado, que não tem mais jeito. Eu renuncio em teu nome a esses pensamentos, a esses sentimentos, porque eu sei que o novo que vem de ti está diante de mim. E eu vou alcançá-lo. Eu vou experimentá-lo. Eu vou vivê-lo. Eu não vou ficar no deserto. Eu vou passar por este deserto e vou viver o novo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu me abro à tua vontade. Leva-me, mesmo no deserto, a fazer a experiência da tua presença. Amém.